noite, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos, boa noite. Iniciando aqui pela terceira vez, mas firmes e fortes no Insight Sem Limites. O Insight Sem Limites surge de um insight que eu tive sobre essa questão de trazer novas possibilidades para as pessoas acessarem o conhecimento sistêmico, a abordagem integral. Nasce também através de pedidos de algumas pessoas falando sobre como poderia pessoal, na vida profissional. Então, através disso, eu falei, eu vou trazer pessoas, convidados, para falar sobre isso. Deu certo! Nossa! Roberto, eu falei, meu Deus. Até fiquei calma, na verdade. Vai dar tudo certo. Foi o que eu estava falando aqui pro pessoal. E o Insight Sem Limites, ele nasce desse lugar de ser algo leve, bate-papo, trocas. Então, não tem nada combinado, não é? Sim. É o Sim. tema, a gente fica aqui livre para realmente trazer essa questão de conexão, trazer essa questão de autenticidade, de singularidade, o que emerge aqui. E o que chega, as pessoas que vão chegar nesse tema, que vão se sentir tocadas. Então, eu acredito muito nisso, na espontaneidade, na criatividade, ainda mais que a gente está aqui no mês das crianças, né? E a criança é a criança criativa. Adorável. Então, e aí a gente vai falar sobre tudo. Vamos falar sobre comunicação não violenta hoje com a Elislaine, mas eu vou chamá-la de Elis. Eu sempre falo cada vez mais nesses encontros, quando a gente fala de sistêmico, a gente tira todas as nossas bagagens no sentido de doutor, doutora, e traz um lugar realmente de conexão. Sim. Então, primeiro, gratidão por você aceitar o convite de vir bater esse super papo sobre esse tema que eu gosto muito. A todos os que permanecem aqui, que estiveram aqui. Nossa, muito obrigada pela paciência, né? Chegando outras pessoas, né? Então, falando um pouquinho do projeto, terça e quarta nós tivemos 2 palestras com o Leandro e com a Juliana na terça-feira, ontem com a Elza. Então, quem tiver interesse, corre lá no GVT, que está super, super bacana. Realmente esse lugar que a gente sente que o coração vibra. E eu acho que é isso, sim, dentro desse movimento, que é o que eu quero levar. Algo que traga consciência. E mais para o final do mês vai ter alguns workshops, algumas coisas, e eu vou avisando aí aos poucos. Então, bem-vindos. Ah, é muito legal essa série. Gente, eu adorei o nome, desde o nome já, é muito bacana e é legal acompanhar, principalmente pelos temas que você tem trazido e ainda mais pelo seu trabalho, né, Roberto? Então, nossa, muito obrigada pela persistência para gente para a gente poder conversar, que é muito bom falar de comunicação não violenta. É um tema que está no direito hoje, né? No direito sistêmico, faz parte desse direito contemporâneo, né? E então eu me sinto muito agradecida por estar aqui essa noite com você, compartilhando esses momentos, todas essas emoções. Obrigada. Não, eu acho que é bem, bem legal isso. E até sinalizar aqui que a Cláudia, que é a diretora, enfim, do CIST Brasil, que é um lugar também que tem esse olhar da mediação sistêmica, que traz muitos olhares, né? Também está aqui acompanhando. E a ideia é justamente isso do Insight Sem Limites, é a gente conversar de um bate-papo leve, mas que as pessoas, a partir do momento de uma frase, de algo, elas possam se sentir tocadas a fazer um movimento de transformação. Seja porque está no conflito, e aí houve algo que possa transformar esse conflito ou ressignificar esse conflito, ou seja, para a esfera profissional também, né? Então, sim, eu sempre falo, quando as pessoas perguntam, né, do direito sistêmico, que a Elisa, nossa convidada aqui, é advogada, especialista em direito sistêmico pela Hellinger, amigas, né, de turma, a gente sempre fala que o nosso trabalho não é terapêutico, mas ele tem um viés, muitas vezes, de conscientização desses clientes. E isso pode levar os clientes a esse movimento de transformação. E aí o tema que a gente combinou aqui, eu falei, fala alguma coisa de CNV, né?
E aí ela falou, vamos falar sobre pontes, né? Sobre essas pontes que são feitas no diálogo, entre o conflito, entre a comunicação saudável e as premissas, então, aí da comunicação não violenta. Então, gratidão, vamos para o nosso bate-papo, né? A gente, enfim, e Sim. eu só queria deixar registrado hoje que hoje é aniversário da minha Mames, Mames Poderosa. Então, meus Ai, feliz parabéns para aniversário. ela. Como que é o nome dela, Roberta? Dona Gessi, Parabéns para dona 69 Jessi. anos. Isso, Que linda. tenho gratidão que possibilitou a minha vinda, né, que eu nascesse. E eu acho bacana quando a gente trouxe esse tema de comunicação no aniversário dela, porque minha mãe é muito comunicativa e a gente sempre teve uma excelente comunicação, esse elo, essa ponte, né, de mãe e filha. Então eu falei, faz muito Que sentido. linda. Nossa, Então, adorei. Tô mais feliz bacana. ainda, então, de participar. Muito E legal. Então o vamos som tá bom, Roberta? Não tá Tá com... É. ótimo, tá Ah, ótimo então o vamos som. embora. Bora Ai, que lá. Vamos legal. falar Olha, sobre comunicação, enfim. então, a comunicação não violenta é uma abordagem desenvolvida pelo Marshall Rosenberg, né, que é um psicólogo americano, e é um método de resolução pacífica de conflitos, né? Então, a gente pensa nessa ponte, né? Muitas vezes o conflito ele também é gerado, na realidade, a grande parte dos conflitos eles se iniciam na comunicação, né? Entre as partes, para que isso possa ir para além dos conflitos. E dentro do direito, a gente usa também esse método alternativo, dentro da mediação, justamente para que as partes entendam as suas necessidades e também a necessidade do outro, né? Uhum. E então, Você tá me aí ouvindo? Porque eu tô tô te ouvindo. pausada aqui. Ah, Ah, não, mas eu tô te ouvindo bem. Então, através para o Marshall desenvolver essa abordagem, o que partiu? A importância da conexão humana, né? Para ele, o que prevalecia era o bom relacionamento entre as pessoas, pela experiência de vida dele. Então, ele chegou nessa abordagem, né? E as premissas da comunicação não violenta é a empatia, né? Que é você entender as necessidades do outro através da fala do outro, onde muitas vezes essa pessoa não vai conseguir expressar exatamente aquilo, né? Então é uma forma de você observar as necessidades por trás dessa fala, né? O que está oculto nessa fala. E também você a partir da autenticidade, né? Você, através da sua vulnerabilidade, expressar o que é importante e vocês, enquanto ponte, chegarem como se fosse num terceiro campo, né? Onde é além do que um fala, da comunicação em si, mas é aquilo que gera através da compreensão que vai além dessa comunicação. Rô, tá me ouvindo? eu tô te Tá, ouvindo, agora eu não sei por que que eu tô pausada, né? Eu tô. Tá, é, aparece, tá estranho, né? Se tá alguém como se souber estivesse aqui, carregando, né? os nossos, como que a gente pede ajuda para os universitários, quem souber que como resolver isso, porque tá como imagem pausada e eu não sei, isso é novo. Mas bora lá, eu tô aqui, tô te ouvindo. Tá, nossa, eu vi que você falou, não é do Mercúrio retrógrado, né? Vamos lá, os desafios. Nossa. E assim, agora acho que voltou, Rô. Não, eu fiz uma coisa aqui para a gente tentar ver se Ah, volta. tá. Como já veio ontem com a live da Elsa, né? Explicando para nós a importância de exercitar a gratidão. Então a gente está aqui assim plenas, né? Não importa os desafios, que é exatamente isso, né? Inclusive, nossa, adorei a maneira que ela colocou sobre a gratidão e a comunicação não violenta também é exercitável, né? Também não é um passe de mágica, é algo que você tem que praticar, exercitar dentro da sua necessidade de criar uma conexão, né? Então, a conexão, ela é a maior premissa mesmo da comunicação não violenta, que é onde o que importa no outro
vai além da comunicação do outro, né? Daí você não sair do seu lugar, entendendo todas as suas necessidades, você olhar para do outro, né? E também a autenticidade de você conseguir se expressar, gerando no outro a empatia necessária, né? Para compreender os seus limites e como que nós vamos lidar com esses conflitos, né? Até assim, a minha experiência com a CNV, ela começou a partir do momento, quando eu me mudei para São Paulo, na realidade, era muito natural para mim esse contato visual, sabe? Então, isso me criou algumas situações um pouco complicadas, né? Eu me vi em algumas situações difíceis, porque o contato visual, ele te expõe, né, exatamente a partir do momento que você está ali completamente vulnerável mesmo, né? Você está aberto àquela conexão. E aí, desse lugar, eu fui para uma coisa de recuar totalmente, né, o contato visual e esse envolvimento. Aí, logo após isso, eu conheci a comunicação não violenta e foi um alívio muito grande, porque eu encontrei um caminho para não perder essa conexão, né, que é uma coisa que muitas vezes esse povo do interior tem muito fácil, né, essa coisa de vai, nossa, conhece todo mundo. E quando você está numa cidade maior, onde as pessoas elas já estão machucadas com outras questões, é muito mais difícil você ter essa liberdade em se conectar. E eu até comentei no dia do nosso encontro, né, no grupo lá da pós, que eu participei de um evento em 2016, chamado Entre Olhares. Esse evento ele é baseado num evento mundial, que até vou ver se eu acho o nome aqui, é um nome em inglês, mas gente, é a coisa mais impressionante que existe, que é um evento de conexão humana. Eu vou ver depois o nome e eu passo aqui. Esse evento, o que era? Era 1 minuto do seu olhar, seu contato visual. Então você ia para um lugar público e oferecia 1 minuto do seu contato visual para um desconhecido. E eu tive a oportunidade de participar, inclusive na cidade de São Paulo foi organizado pela minha professora de comunicação não violenta, Carolina Nalon, do Instituto Thier. E foi extraordinário, assim, porque era surpreendente o que aquilo gerava em você e na outra pessoa. Você sentar em silêncio e oferecer o seu olhar para alguém. Isso é uma experiência de conexão humana mesmo. Aconteceu em diversas cidades, inclusive eles faziam esse evento, era simultâneo, assim, e era a coisa mais maravilhosa que existia nesse sentido, de experimentar todas essas possibilidades da conexão mesmo. E a gente, por diversas razões, é isso que eu estava falando, né? A gente vai se fechando para esse contato. E, inclusive, esse evento ele é baseado no excesso de relações digitais, né? Já naquele momento, né, em 2015, 2016, na época que eu participei, imagina hoje, né, até por uma questão de necessidade. Se tornou essencial, né? Exatamente. Hoje, se nós não tivéssemos a tecnologia, nós não estaríamos fazendo esse movimento, porque você agora está no Paraná. Estou aqui na cidade de Londrina agora, olha só. São Paulo. Então, assim, olha a possibilidade. E aí eu até queria aproveitar, lembrando, né, que a gente sempre fala aqui, as pessoas falam, mas a comunicação, 7% é só a nossa comunicação verbal. O resto é uma comunicação não verbal. Então, esse olhar, quando você fala assim, olha, eu vou olhar para o outro, traz uma profundidade que emerge as palavras, né? Que é muito mais do que palavras, né? É verdade. Essa é uma das premissas mesmo da CNV, que é essa disponibilidade para se conectar com o outro. Então, se a pessoa que decide praticar uma comunicação consciente, uma comunicação compassiva, ela parte do pressuposto que ela está interessada no outro, né? Ela quer se conectar com o outro. Então, quando eu conheci a comunicação não violenta, eu falei assim, poxa, que legal, existe uma forma estruturada mesmo, né, para você fazer isso, para você não perder a conexão com as pessoas que importam para você e até outras pessoas, independente de você ter uma ligação, né? Não é só nas relações interpessoais, não é só no trabalho, é para a vida mesmo, para todas as pessoas que você encontra, que você se relaciona, você pode ter uma comunicação compassiva,
né? Mas isso, é claro, exige essa prática, né? Esse exercício mesmo, desse lugar mais compassivo. Por isso é a comunicação não violenta, né? Porque ela parte do princípio da não violência. Ao E contrário, aí ela tem um lugar também diante de nós, né? O quanto que a gente também, às vezes, tem uma comunicação interna não compassiva, né? exatamente. Eu Então, assim, adoro isso. gente, foi revolucionária na minha vida exatamente por isso, pela autoconexão. Porque no momento que eu conheci a CNV, eu vivia em conflito com as pessoas principais da minha vida. E tinha acabado de nascer meu segundo filho, e eu olhava para minha filha mais velha, naquele momento com 4 anos de idade, com puro rótulos e julgamentos, assim. Então eu não percebia o que estava acontecendo, qual era o meu processo, né? E eu achava que era ciúmes do irmão, que ela era uma criança birrenta. Então eu tinha muita dificuldade em me relacionar exatamente com a pessoa que era mais importante, com uma das pessoas que era mais importante para mim, né? E inclusive também com meu marido, né? Num belo papel de vítima, eu vivia um drama extraordinário, assim, de estar nesse local estreito, justamente por não perceber qual era o meu processo naquilo. E quando eu comecei a entender as minhas necessidades, quando eu comecei a exercitar a autoconexão, eu comecei a perceber que, na verdade, eu estava cansada, estava frustrada, e muitas vezes eu não conseguia pedir ajuda, né? Eu não expressava o que eu estava sentindo. Uhum, E aquele local também que você espera que o outro entenda, saiba. É, intua, fala assim, né? Como ele não sabe o que eu estou sentindo, né? Como o assim? Ele não agressivo vê passivo, isso? né? Ué, você não está vendo o que eu estou passando? Não, não tem como Isso. saber se você não Não tem como verbalizar, né? saber. Você tem que ser claro na sua comunicação. E para você ser claro na sua comunicação, em primeiro lugar, você ser claro com você, né? É você ter esse local seguro dentro de você, do que está acontecendo com você, do que você está sentindo, de qual é a sua necessidade, para você então verbalizar o pedido, né? E aí a gente já falando dos 4 passos da CNV, que é a observação sem julgamento, né? Que é como eu estava dando um exemplo. Então, se eu estava amamentando e ela estava fazendo uma estripulia incrível, assim, quebrando um brinquedo, né? Eu já ia, em vez de eu entender aquilo pela observação, ela está cansada, né? Por exemplo, poxa, ela dormiu pouco e ela precisa de algo, né? Ou está no horário também dela se alimentar. Então eu poderia olhar aquilo pela ótica da observação, mas normalmente a gente é muito mais rápido o julgamento, né? A gente vai. Isso é tão comum na nossa sociedade, né? A gente sempre se comunicar e se expressar pelo julgamento, e não que não exista o julgamento, né? Não é que não existe o julgamento, mas quando você passa a entender que você pode partir do lugar da compaixão, você vai olhar para aquela situação de uma maneira diferente. Então você consegue observar aquilo, né? E aí eu acho que é E legal trazer esse julgamento, né, Elis? Porque quando a gente fala desse julgamento, é aquele julgamento que eu julgo através dos meus valores, das minhas crenças, do meu significado, das minhas lentes, né? Então eu olho sim, para aquilo e tomo como uma verdade, né? E tomo como se fosse uma verdade minha. E a criança provavelmente estava ali só querendo brincar e ser tentando se passeada. expressar de alguma maneira, ou A necessitando criança também, né? livre. Exatamente. E a diferença entre juízo de valor e julgamento moralizador, né? Que a gente se equivoca muito nesses campos, né? Uhum. Então, aí quando eu fui criando mesmo uma relação com as minhas necessidades, com os meus sentimentos, eu fui conseguindo expressar para as pessoas. E é muito interessante que o meu marido, por exemplo, naquele momento, ele era uma pessoa que falava muito o que ele precisava. Até hoje ele é assim, ele fala muito o que ele precisa, ele se expressa muito, ele é muito comunicativo. E eu sou a pessoa mais tá tudo bem, né? Sempre tá tudo bem. Não, tudo é simples. E não é exatamente assim, né? Nessa postura, eu acabava passando por cima de coisas que eu senti que era importante e que para ele estava tudo certo enquanto ele se expressava e eu falava que estava tudo bem.
Então, quando eu tive isso organizado através da linguagem da comunicação não violenta, então, mais do que uma estrutura de comunicação, é essa autoconexão que a gente estava falando como uma das premissas, né? Que vai de você ter empatia com você, em primeiro lugar, para poder oferecer para o outro, né? Você saber das suas necessidades para você também entender a do outro. Então, foi muito interessante que eu percebi que eu não ouvia, né? Eu achava que ele era só a pessoa que falava, e eu descobri que, na realidade, eu não ouvia de verdade. Isso foi muito chocante, assim, né? Porque é muito surpreendente isso, quando você... É esse padrão que a gente acha que a pessoa que fala, ela está se expressando, né? Porque normalmente são esses extremos, né? Quem procura a comunicação não violenta, normalmente ou é aquela pessoa que fala tudo que ela pensa, ela não tem limite para o que ela, né, para o que ela fala, não tem filtro, e ela quer se organizar num lugar melhor, porque ela também sofre com isso, né? Então ela quer organizar isso dentro dela para conseguir se expressar melhor, dessa forma mais compassiva, ou é aquela pessoa que realmente tem a dificuldade de se expressar, né? Mas ela serve para todas as pessoas, né? E eu acho que nesse campo da observação, que é o primeiro passo da comunicação não violenta, é um lugar de muito autoconhecimento. Porque para você observar uma situação, entender o que você sente, a sua necessidade e formular um pedido para alguém, né? Você tem que se conhecer, você tem que exatamente saber o que você precisa, qual é o processo que está acontecendo com você naquele momento. E quando eu descobri a CNV, nesse momento da maternidade, ainda mais do segundo filho, né? Onde recentemente até eu vi uma publicação da Elisama Santos, que é uma pessoa referência total, né? Inclusive de comunicação não violenta, e ela falou desse momento onde nasceu o segundo filho dela, e que ela teve que passar por um momento de perceber que ela não era mais mãe de uma criança. Ela passou a ser mãe de duas crianças. E é aquele tempo que você precisa para entender isso, né? O que você deixa de fazer como mãe de um para ser mãe de dois. E outro todas universo, né? Vem num outro universo. Num outro lugar, né? Outro lugar de emocional. É como se finalizasse aquele ciclo. De relação com a ecologia, ou seja, não é só mais dar banho em uma criança, mas dependendo da idade, são 2 banhos em estruturas diferentes. Então muda muita coisa, né? Sim, e você, na realidade, você quer fazer a mesma coisa, mas você não consegue, porque você já tem, né, um outro filho que te demanda, então, e você quer fazer para aquele primeiro e você já não consegue da mesma maneira, e você precisa das pessoas, e como que você comunica isso se você não tem esse lugar organizado, né? Então a gente acaba se colocando nessas situações. Então foi mesmo incrível quando eu conheci a comunicação não violenta exatamente por isso. Porque eu comecei a organizar isso dentro de mim, criar uma conexão comigo, para só então eu criar uma conexão verdadeira com eles, né? E com a minha filha, por exemplo, não é que eu passei a ser... a passar a ter uma educação libertária, não é isso. É que eu passei a entender as necessidades dela e trabalhar dentro dos meus limites com isso. Né? Então, um exemplo muito clássico, assim, que é muito simples, e não estou falando que é a fórmula mágica, voltando a dizer, né? Não estou dizendo que isso vai funcionar todas as vezes, mas quando a criança está assistindo um desenho e você precisa que ela vá fazer outra coisa. E você passa a dar voz para essa criança, entender as necessidades dela, e você percebe que ela está no momento de lazer dela, que ela precisa descansar, mas você precisa que ela faça outra coisa por causa de uma questão de compromissos que a gente tem. E aí, se você... eu comecei a fazer um teste, assim, de falar, filha, isso naquele momento, né? Até vou dar um exemplo mais atual, mas nesse exemplo do desenho, às vezes você fala assim, mas esse desenho está muito divertido, né? Que é o exercício da empatia nessa situação. E aí a criança fala, sim. Aí você fala, nossa, você gostaria de assistir mais um pouquinho para só então ir tomar banho? E a criança fala, sim. E aí quando você dá a possibilidade dessa criança trazer a solução também, né? O que você sugere? Você acha que 5 minutos
como que você gostaria de resolver isso? Porque a gente tem um tempo para ir para a escola, então você precisa tomar banho. Você quer resolver isso como? A criança muitas vezes traz alternativas surpreendentes. E quando você exerce a empatia Sim. com a criança, ela corresponde. E é muito natural que ela fique os 5 minutinhos, porque ela se sentiu respeitada. Então ela também tem uma necessidade de te respeitar. E você fala, já deu 5 minutinhos, então vamos pro banho? E a criança vai. É incrível, sim. E é o que eu estou dizendo, não vai dar certo todos os dias. Mas a partir do momento que você começa a validar essa necessidade da criança, perceber o que é importante para ela também, você Uhum. consegue fazer que aquilo flua de uma maneira muito mais tranquila. E Liz, deixa eu através até do não fazer conflito. aqui uma referência, que eu acho que você trouxe isso. A Mia aqui de Cuiabá, a Michele, você está convidada Isso. também para participar aqui do Insight Sem Limites. Já fica aqui registrado o meu convite. Mas eu acho legal quando você traz isso, Elis, porque assim, algumas pessoas hoje falam assim, então vocês vão criar diferente, sem limites, e não é isso. Na verdade, o que a gente, né, o que o Marshall e o que a gente percebe dentro, ontem a Elza falou sobre isso, psicologia positiva, o quanto a gente pode ressignificar processos para que a conexão aconteça de forma efetiva, que é o que você está falando. Quando a gente Sim, entende que a criança, ela também tem, e aí trazendo um pouco da área do direito, direitos, né? Porque essa criança também é um exatamente. ser único, ela tem as suas vontades. Quando ela consegue se sentir reconhecida nesse lugar, a dinâmica e a conexão é completamente diferente. Então, não quer dizer que não vai ter limites, né? Que eu acho que é legal deixar isso Sim, sim, estruturado, porque senão fala assim, agora tudo pode. Não, tem os limites. Olha, filha, aqui é possível, aqui não é. Qual é a sua sugestão? Às vezes eu até pergunto, às vezes eu falo, o que você como mãe faria? Você deixaria seu filho fazer isso? E aí uma vez eu perguntei isso para minha filha, ela não. Eu falei, então, olha lá, se você não sim. deixaria, por que a mamãe vai deixar? Então, A Michelle assim, falando que porque não eu é vou trazer. robô, né? Não é robô. É Só exatamente que isso. a gente vive dentro de uma sociedade, eu sempre trago o exemplo da minha avó, porque minha avó é desse período, né, 96 anos, desse lugar que fala assim, criança não tem voz, criança não tem lugar, criança fala depois. E quando ela vê às vezes, né, esse lugar de fala de uma criança, ela fala, opa, é ressignificar, porque é possível, né? Então acho que é bem legal quando você Exatamente. traz isso, essa linha, né, essa troca entre dois Sim. seres, que são singulares. Que é a ponte, né, que a gente fala. E isso, a gente está dando um exemplo que é muito da disciplina positiva também, que é totalmente ligado à comunicação não violenta, mas isso vale para as partes de um conflito. É exatamente esses passos, quando você olha o outro também com relação à realidade de mundo dele, com relação às dificuldades, né, com as necessidades, e você equilibrar isso, né? Você nem Uhum. deixar de validar as suas e nem a do outro, mas você encontrar um limite saudável nisso, né? E, e isso é muito interessante. Ontem à noite mesmo eu estava muito cansada, que a gente está de mudança, até comentei com você. Então aquela coisa, o dia inteiro você arruma coisa, você não acha o objeto. E assim, eu já estava um horário tarde, e eu percebi claramente, até falando da autoconexão, né, voltando a esse ponto, que se eu queria que eles dormissem, por causa do horário. Mas eu percebi que se eu não fosse tomar um banho e tivesse um momento para mim, eu jamais ia conseguir ir lá com calma, respeitando também o tempo deles, o limite deles. Então eu fiz algo para mim que eu percebi que ia mudar toda a energia daquele momento, assim, sabe? E aquela dinâmica. Ou chegar e falar, não, vai dormir no seu extremo do cansaço. Então, é isso. Quando você valida as suas necessidades, é muito mais fácil você respeitar do outro, né? E isso dentro das partes de um conflito, dentro de uma dinâmica jurídica, por exemplo, é fundamental, né? A gente vai muito dentro do nosso direito, mas o nosso direito ele é pela minha perspectiva, né?
E o direito do outro é pela perspectiva do outro, né? E até falando também do juízo de valor e julgamentos moralizadores, né? Eu gostaria de trazer um exemplo que até é ligado ao direito sistêmico também, depois eu pude observar isso, que eu fiz um processo de aposentadoria rural uma vez. Então, para começar, eu já me identificava com aquilo, né? Então, era uma mulher que queria se aposentar. Então, como eu já trago no meu sistema pessoas que trabalharam na roça, a minha família é ligada a isso, eu já me identificava com aquilo naquele momento. Esse é o meu juízo de valor. A partir do momento que o INSS fez uma proposta de acordo, ele propôs que ela se aposentasse, que aquilo não seria mais discutido, mas ela teria que abrir mão de uma parte do valor que ela tinha direito para receber. Num primeiro momento, imediatamente eu já entrei com meus julgamentos moralizadores, que aquilo era um absurdo, que como podia uma proposta daquela, né? Porque você sai muito fácil desse julgamento, né? E naquele momento eu pude fazer, já estudando as constelações familiares, já estudando o direito sistêmico, entendendo a minha posição com relação àquilo que me afetava, porque traz algo que diz respeito ao meu sistema também. Eu consegui perceber que ali o maior bem para ela era justamente o benefício, né? Ela já era uma pessoa de uma idade avançada, que já tinha trabalhado muito. Então, o que era mais importante para ela? Então, assim, se eu me posicionasse pelo meu julgamento moralizador, né, eu ia concluir que aquilo não era um direito, que ela devia receber o que ela tinha direito e ela ficar mais anos questionando um benefício que ela já poderia se beneficiar, né? Então, eu acho que é essa clareza que a gente tem a partir do momento que você se dispõe a estudar a comunicação não violenta e até a constelação familiar, direito sistêmico, você perceber que vai muito além, né, do que é aparente naquilo, né? E você conseguir se manifestar a partir do seu lugar. Vou ter que colocar o carregador aqui, Rô. Peraí. Opa, põe. Não, e aí eu vou pegar até o gancho que a Dirce falou. Ela falou como é difícil não julgar, né? Mas a gente fala do julgamento de um lugar de a gente observa a situação, a gente não julga, a gente julga o comportamento, mas não as pessoas, né? No sentido de que aquele comportamento ele está ligado a um sistema familiar, a lealdades familiares, a comportamentos herdados, seja de forma da epigenética, mas também comportamentos herdados na nossa relação, né? O nosso convívio com o nosso sistema familiar e a escola e tudo mais. Então, assim, quanto mais a gente aprofunda esse conhecimento, mais nos permite ter esse lugar de autoconexão com a gente entender essas dinâmicas, né? E o que eu acho bacana quando a gente fala desses sentimentos, depois você fala um pouquinho, é aquela lista, né? Eu acho que isso, para mim, eu acho que isso é muito legal, porque eu sempre falo que os nossos sentimentos, a gente verbalizar os nossos sentimentos, ele é muito pobre. Então, eu tô alegre, eu tô triste, ou eu tô com raiva, mas quando a gente começa a decantar um pouquinho mais esses sentimentos, a gente vai percebendo que existe muito mais coisas. Muito mais coisas além desses simples sentimentos. E quando a gente entende isso, né? Então, a Elis vai falar um pouquinho também desses sentimentos. E quem quiser receber, porque às vezes tem alguém que esse tema é novo, manda um direct, eu mando a lista das necessidades. Com certeza. Porque é muito escasso, né? É muito escasso. Nosso vocabulário é muito escasso, né, com relação ao que nós sentimos. E até também as nossas necessidades, né? Muitas vezes a gente também fica só naquele nível muito básico. Eu tô com fome, eu tô com sede, eu tô cansada, né? Mas existem muito mais necessidades que vão para esse campo muito mais profundo, né? Que é isso que a gente falou do autoconhecimento. Você buscar se observar, para você saber, ir reconhecendo isso. E muitas vezes a gente, nesse sentido que você falou da lista, é importante a gente ter contato com isso, porque a gente cai nesses equívocos, né? De colocar no outro, né? De não ter a autorresponsabilidade, né? Das nossas, do que a gente precisa, né? Do que a gente está sentindo, né? A gente buscar clareza sobre isso, e mesmo que seja através de uma lista,
né? Assim, que a gente possa É o identificar, começo. porque o nosso vocabulário realmente não está preparado para tantas coisas que a gente pode sentir. E eu acho que é legal falar assim, o nosso vocabulário é emocional, porque a gente não tem Sim, ainda uma é verdade. cultura de olhar para as nossas estruturas emocionais, né? Hoje, na hora do Exatamente. almoço, aproveitando minha filha falando, ela, mamãe, eu acho que deveria ter isso, deveria ter isso na escola. Eu, tá. Ela estudar as emoções, eu falei, eu também acho, né? E isso fica muito a cargo dos pais, ou daquela estrutura que está com aquela criança. E muitas vezes os pais, eles também não sabem reconhecer, assim como você, assim como eu, as nossas necessidades, as nossas emoções. Então, isso era algo que Sim. teria que ser assim. Eu brinco, né? No berçário, já todo mundo entender Muito básico, isso, né? né? Alguns Então, colégios é já estão com essa necessário. postura, né, de disponibilizar um socioemocional, mas a gente vê que isso Sim, ainda é muito muito raro. precário, né? Mas ao contrário da nossa geração, já tem toda essa possibilidade, né, pela frente. Inclusive esse momento aqui da gente conversar Sim, sobre isso e ampliar a consciência a respeito disso, né? Que é possível. É claro, tem um esforço, como a Dir estava falando, né? O julgamento ele é muito mais rápido. Sim, haverá um esforço, né? Você não vai ser do dia para a noite, não vai ser um passe de mágica, mas do mesmo jeito que a Elsa estava falando ontem do exercício da gratidão, né? A gente também pode exercitar a compaixão, a gente também exercita o amor, a gente exercita essas questões emocionais, né? E a gente, a partir do momento que você tem vontade de fazer algo diferente, você já está fazendo algo diferente, né? Você já está pensando de uma maneira diferente. Então, isso vai te possibilitar fazer de uma forma mais compassiva mesmo. E a comunicação é uma delas. E até o que eu acho bem interessante também, de quem tem vontade de se aproximar da comunicação não violenta, de começar a entender o que é isso, não é se preocupar tanto com a maneira que você fala, mas a maneira que você ouve, né? Que, inclusive, fazendo um paralelo à teoria U, né, estipulada, os níveis de escuta, né, do Otto Scharmer, que estipulou a teoria U, que é o nível de escuta, a gente tem 4 níveis de escuta de acordo com esse estudo, que é o nível superficial, que é o downloading, que ele chama, que é assim, você, quando a pessoa fala, oi, e aí, tudo bem? Você fala, tudo bem, mas você nem ouviu o que aquela pessoa tá perguntando para você, né? Você não está nem presente naquela conversa. E esse, assim, a gente quase que o nosso automático, né? Porque a gente também tem tantas demandas, a gente sempre está envolvido com tanta coisa, que é difícil você ter essa disponibilidade de escuta. Então, esse é o primeiro nível de escuta. Então, de você observar qual é o nível de escuta que você tem, e principalmente com as pessoas que são mais importantes para você, porque é muito mais natural você começar nas relações interpessoais, né? Você começar a ter esse olhar, essa maneira de se comunicar ou de ouvir, né? Principalmente pela escuta mesmo, dentro de casa. E aí depois você vai ampliando essas relações. O segundo nível de escuta, que é o factual, é da mente aberta. É que apesar da pessoa estar trazendo coisas que contradizem as suas crenças, os seus valores, você está disponível para ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, porque é a mente aberta mesmo. Você ouve, apesar de ser um pouco divergente daquilo que você já tem, né, como base de dados. O terceiro nível de escuta é a do coração aberto, que aí é onde você já está num lugar onde você está olhando para a realidade daquela outra pessoa, indo além né, de apenas reforçar suas próprias crenças, e mais do que isso, é você sentir com o outro, né? É como se você desse um passo ainda mais próximo ao que o outro tem a dizer. Você fazer uma pergunta interessada na resposta que aquela pessoa vai te dar. E o quarto nível é o nível da vontade aberta, que é quando você já, além de ter a mente aberta, o coração aberto, você tem a vontade aberta, que é onde você vai criar, a partir daquele espaço, vai emergir algo novo, né? Que inclusive aí já é um nível de escuta, assim, de profissionais mesmo, de pessoas que costumam trabalhar com isso, com a escuta, com a comunicação.
Então, quando você começa a observar que existem níveis de escuta, por exemplo, você já começa a falar, nossa, caramba, eu achei que só tinha um jeito de escutar, né? Que é só falar e a gente está aqui, né? Mas não É, é. mas não é, porque realmente você consegue identificar nesses níveis exatamente com que pessoas você consegue ter um, que pessoas você consegue ter outro, né? E na CNV você também estuda as barreiras, né, a comunicação, que são as barreiras à empatia, por exemplo. E quando você descobre as barreiras, que também é uma coisa que as pessoas que se interessarem, a gente pode repassar isso pelo direct, você fica muito impressionado que basicamente tudo que a gente faz são criar barreiras à empatia, né? E aí a gente depois não entende por que, que a comunicação ela não chega no outro. Fala, mas eu fui tão clara. Mas como essa ponte não é feita, né? Eu acho que a palavra Sim, ponte é muito. Ela representa muito isso. Por que, que não chega lá? O que, é, que eu tenho feito e o que, que o outro traz, né? O a João gente inicia. Albertini. Quem é o senhor João Albertini? É a Jo Albertini, é minha mãe. Minha Opa, mãe é ai, Jo. eu queria saber. Eu vi aqui rapidinho, falei, Jó. Oi, Jô! É a Dona Eu imaginei Jo. que fosse parente, então por isso que eu quis Agora nós estamos sinalizar, cheios porque das é mães, um né? lugar. Estamos cheias das nossas mães. Aniversário da sua mãe. Sim! Minha mãe está presente aqui, gente. Olha que E maravilhoso. mãe é prosperidade, mãe é sucesso, então tá tudo certo. Nosso primeiro É grande muito sucesso bom vem da receber a nossa bênção, mãe. né? E É seja isso muito mesmo. bem-vinda, dona Jo. Ai, obrigada, Rô. E é isso, assim, é muito. São coisas muito simples, assim, que você pode começar, né? Não é um estudo muito complexo. É a partir de coisas muito simples, assim, de você perceber o quanto você aguarda o outro falar em silêncio, né? E realmente interessado, em presença, né? No que o outro está falando. E se o outro importa para você, né? Se a gente essa questão da conexão, né? As pessoas importam para nós, né? Então, como que a gente pode estar mais aberto nessa escuta? Eu acho que mais do que você saber ter uma comunicação por essa via compassiva, é você ouvir mais o que o outro tem a dizer, sim, com realmente interessado, né, no que o outro tem a dizer. Eu acho que esse seria um bom caminho, assim, para quem gostaria de começar, assim. E e é isso, assim, eu acho que aí, além dos 4 passos, né? É isso que eu ia falar das premissas, né? Então, primeiro é a observação. Eu acho que é legal a gente trazer de novo, né? O primeiro é a observação, o Isso, segundo, aí eu vou deixar a com você depois. observação. Primeira observação, que é esse lugar dificílimo, né, que a gente comentou, que é você, como que você faz para observar sem julgar, né? É, no, Desafiador, né? eu vou dar um exemplo, assim. A gente tem a tendência a já chegar cobrando, né, uma situação. Então, por exemplo, eu poderia chegar em você e falar assim, a gente combinou de se encontrar e você se atrasa. E eu chegar em você e falar assim, nossa, você não se importa comigo, né? É muito diferente eu começar uma conversa assim do que eu falar assim, Roberta, as 2 últimas vezes que a gente combinou de se encontrar, você se atrasou. Então, como que você vai receber a minha primeira frase? Como você vai receber a minha segunda frase? A maneira de eu comunicar isso a você, se for através da observação, eu só estou observando um fato. As 2 últimas vezes que a gente se encontrou, você chegou atrasado. Isso não quer dizer que você não se importa comigo. Não, gente, isso não aconteceu. Esse é o exemplo hipotético. Porque o Roberto é muito pontual, tenho certeza. Mas olha como que é diferente, como que você começa uma conversa, porque na realidade você se importa, né? E você tem esse juízo de valor, né? Então, como que você quer expressar para o outro? Para você iniciar a conversa, o primeiro passo é a observação, porque é onde você já vai abrir uma boa conversa, né? Onde você vai criar um campo para o diálogo, ou você já vai fechar o diálogo ali, na sua primeira frase. Então, quando você parte da observação, olha, para mim é importante você demonstrar, porque aí você vai para o segundo passo, que é falar do que você sente. Então,
me sinto mal, porque pontualidade para mim é uma coisa fundamental, né? É onde a pessoa expressa que ela me respeita, o que que é, né? O que que aquilo indica para você, né? Porque aí você fala, se você finalizar isso pedindo, olha, eu gostaria que você me respeitasse mais. O respeito, ele é completamente vago e amplo, um pedido assim. Porque o que é respeito para você é diferente do que é respeito para o outro. Então, as premissas, esses 4 passos da CNV, seria você, a partir do momento que você quer iniciar uma conversa difícil, você partir mais para a observação, que seria aquilo que você vê através de uma lente, né? O que você poderia ver assistindo um filme, e não um julgamento, né? Você, Uhum. você chegar para o marido, por exemplo, e falar assim: você tá achando que eu trabalho para você, né? Você tá achando que eu sou seu escravo, sei lá, qualquer frase desse tipo que leve para uma entonação muito mais de crítica, ela jamais vai criar um bom diálogo a partir de um Uhum. julgamento assim. Então, esse julgamento que a gente fala, não é que a gente não vai julgar, porque isso vai acontecer na nossa cabeça, né? Inclusive na CNV eles falam do show do lobo, que é você, de repente, antes de uma conversa difícil, você ir lá e você pode escrever ou falar para alguém da sua confiança que vai entender que você só precisa de um espaço para desabafar aquilo e você colocar todos esses julgamentos para fora, assim. Ah, meu marido, Uhum. isso, meu marido, aquilo, ou numa relação de trabalho, um colega de trabalho, é isso, pensa que eu sou isso, pensa que eu sou aquilo. Depois que você esvazia isso, que são esses julgamentos, né, que de acordo com as suas crenças, com a sua base de dados, você vê o mundo daquela maneira, aí você começa a respirar, centrar e observar. Não, o que que foi que aconteceu? Ah, ela falou de uma maneira muito grosseira que eu ainda não tinha finalizado o trabalho que eu tinha que entregar. Então, ela falou de uma maneira muito grosseira, é um julgamento, certo? Ela cobrou o trabalho antes de finalizar o prazo. Isso é uma observação. Então, assim, você vê como que não é simples, né? A observação eu acho que é dos mais difíceis já. Porque você tem que partir com esse olhar. Até aquele dia eu contei do filme do Divertidamente, né? Que eles estão no trem e o Bing Bong, um deles tropeça na caixa e o Bing Bong fala assim: não, não sei se é alegria ou tristeza, fala assim: misturou todas as caixas e uma das caixas era fatos e a outra era opiniões. E aquilo tinha se misturado, caiu as peças dessas 2 caixas no trem e se misturou. E o Bing Bong, que é o amigo imaginário, né, da Riley, para quem não assistiu o filme Divertidamente, assistam, porque ele é baseado mesmo no estudo das emoções do Paul Ekman, não é um filme apenas para crianças, ele é um filme de educação emocional, que a gente Vamos estava falar, nenhum falando, dos né? filmes mais da Disney ou tantos outros Da filmes não tem Pixar, algo né? não, e mesmo outros, né? Eu falo, mesmo a Marvel, tem Sim, muitas coisas que eu trago para a aula para trazer ensinamento sistêmico que a gente vai observando. a Então, assim, não arte, ela se existe mais expressa muito, filme né? que Através. não tem mais Sim, filme que não que passa desapercebido, seja no cunho político, social ou mesmo emocional, né? Eu tenho é observado muito verdade. isso. O Bing Bong fala assim: não liga não, isso acontece toda hora. Ele fala para ela. Porque realmente acontece toda hora. Toda hora a gente mistura fatos com opiniões, né? Então, o primeiro passo da CNV, a primeira premissa é a gente tentar olhar uma situação através da ótica da observação e não do julgamento. Volto a dizer, não quer dizer que nós não vamos julgar aquela situação. Mas importa para você o outro naquela relação? Então, como que você vai ter essa conversa? Você vai criar um campo, abrindo um espaço para uma boa conversa? Ou você já vai chegar de uma forma agressiva, onde a pessoa não vai ter a menor possibilidade de ter uma empatia, de perceber que você só está colocando uma situação que é importante para você, né? E aí, o segundo passo é a necessidade, porque é os sentimentos, desculpa, é os sentimentos porque você tem que entender o que está acontecendo com você naquele momento. E isso também não é uma questão tão simples, né? Como a gente estava falando dessa lista que possibilita a gente ampliar muito mais o nosso campo de conhecimento a respeito do que a gente sente emocionalmente. As emoções também têm estudos
pesquisas científicas e livros inúmeros, né? Nesse sentido, para a gente buscar entender como esses sentimentos ocorrem conosco e perceber que também a maneira que eu sinto é diferente do que você sente, né? E trazendo aí já o pilar da empatia, porque você, além de colocar o seu, você vai olhar para o do outro também, né? O que é importante para o outro como sentimento. Aí o terceiro passo são as necessidades, que aí você fala, nossa, mas eu senti isso por quê? Porque eu preciso disso, porque isso é importante para mim, né? Porque, que nem a gente falou da pontualidade, né? Pontualidade para mim é uma necessidade, porque eu me sinto bem. Eu sempre faço questão de ser pontual com as pessoas. Então, quando alguém não é pontual comigo, aquilo me deixa, né, como se o outro não se importasse, mas na verdade é uma necessidade minha, né? Então, se eu tiver clareza sobre isso, aí eu posso elaborar esse pedido específico e claro. E também é importante lembrar que dentro desse pedido tem uma vulnerabilidade, né? Porque você pode ter um sim ou pode ter um não. E aí é a necessidade do outro também, né? Que vai estar ligada nisso. Então é a ponte. Eu vejo a comunicação como uma ponte entre as partes de um conflito a partir do momento que é a sua visão de mundo e a do outro. Então, se a gente praticar esse nível de escuta, por exemplo, não precisa nem ser o quarto nível, né, que é onde dali vai emergir algo novo. Mas se você tiver já a, a, além da superficialidade da escuta, você ir para essa mente aberta, você entender a realidade do outro. Ah, por que ele está me falando dessa maneira, né? O que isso diz respeito à realidade daquela pessoa? Você ter o coração aberto, que é onde você exerce a empatia de perceber atrás daquela fala que muitas vezes é trágica, né? Como tem a frase do Marshall, né? Por trás de todo ato trágico tem uma necessidade não atendida, né? E aí você vai construir uma ponte frutífera nas suas relações. Então, esses são os passos da CNV. Mas eles incluem todos esses pilares que a gente falou até agora, da conexão, da autoconexão, da empatia, da autenticidade, da escuta, para você conseguir organizar isso nesses 4 passos, né? E também não vai ser sempre de uma forma mecânica, assim, né? Mas é uma maneira agora só da gente mostrar para as pessoas o que quer dizer isso, né? O que é uma comunicação não violenta. Né? É o que a gente vai falando, esse treinamento interno, né? Quando a gente fala de postura sistêmica, quando a gente fala de conhecimento, abordagem integral e tantos outros saberes, né? Que eu acho que é importante a gente colocar isso. São muitos saberes que a gente tem acesso. É uma prática diária e constante. Então, tem horas que você vai conseguir colocar aquilo em prática e tem horas que você vai cair na sua armadilha no sentido do seu emaranhado, das suas dificuldades ainda, que precisam ser vistas, revistas, ampliadas, né? Então, quando a gente traz esse tema, né? Quando eu falei, Elis, vamos falar sobre CNV, trazer essa possibilidade. Existe, né? Como trabalhar a nossa comunicação para que essa comunicação seja mais efetiva, que essa, além de efetiva, afetiva, né? E não necessariamente que precisa ser emocional no sentido, não, ela seja efetiva e essa empatia, né, de entender essa realidade, ainda mais nessa diversidade que a gente vive hoje. Quando a gente fala de diversidade emocional e de tantas outras coisas, se a gente não encontrar lugares para trabalhar tudo isso, a gente emocionalmente, nós vamos falar de um lugar que realmente vai ser muito complexo e que está sendo complexo viver. Então, quando a gente fala de saúde emocional, como eu me comunico, como eu me relaciono, tudo isso potencializa realmente as relações além, né, desses emaranhados, né, uma relação que leve para um todo. Eu sempre eu falo, né, Elis, as pessoas falam, então quando as partes chegam no consenso, num conflito, aquelas partes saem beneficiadas. Não, gente, não são só as partes que saem beneficiadas. São as partes, é o judiciário,
é a Nossa, sociedade, porque as pessoas que vão se relacionar com essas pessoas também vão ser tocadas por elas, também vão perceber que é sim. possível olhar para um judiciário humanizado, olhar para suas relações com outro olhar. Então, todos nós ganhamos. Não é só A aquelas sociedade, né? partes, é a sociedade como um todo. Então, quando a É. gente traz aqui o Insight Sem Limites, traz a comunicação não violenta, como que você tem se comunicado? E eu posso falar, eu, Roberta, é um lugar de estudo, né? É um lugar que eu também estou engatinhando, né? Seja na postura sistêmica, seja nas questões da CNV. Já é algo que, igual eu falo, as práticas sistêmicas eu conheço desde 2005, mas a todo momento a A gente gente é é estudante, né? procurando, A é gente continua estudante, numa postura de estudante, né, né? Roberto? Então, o quanto a gente precisa desse lugar de humildade, falar, poxa, aqui eu acho que eu pisei, né? Pisei na bola, dei um passo que não era possível, seja comigo e seja com o outro. Porque muitas Sim, vezes a gente não se acolhe nesse processo, quando você traz, né, a questão da segunda maternidade. Quantas vezes a gente não olha para uma necessidade nossa de falar, não, espera um pouquinho, aqui eu preciso expressar, eu preciso falar, eu preciso me comunicar. E nem sempre o outro vai estar disponível para fazer essa comunicação. E aí eu acho que entra sim, também um lugar de consciência, né? Eles falar, ok, hoje essa pessoa não está disponível para esse tipo de diálogo mais profundo, né? De conexão e é, empatia. E aí não julgar também, né? Falar, ok, exatamente, é. Que é um dia para difícil você está tanto mais quanto, delicado. né? Porque, Eu porque gosto é dessa palavra exatamente isso. desafiador, né? Ele desafia a gente a todo momento. Então, numa sociedade polarizada, num lugar que a gente fala desse pensamento cartesiano, entre certo e errado, entre tantas polaridades, como eu consigo manter o caminho do meio, esse centro vazio de olhar para tudo isso, né? Então, para É. quem está ouvindo, para quem for ouvir isso aqui, e quiser conhecer mais, né, a comunicação não violenta, tem vários livros do Marshall, né, tanto na educação quanto o livro dele base, né, que é o Comunicação Não Isso Violenta, aqui. que para mim é uma comunicação que eu falo, uma comunicação de conexão, né? Quando a gente fala, porque Sim, senão o cérebro que não às vezes registra, as então pessoas elas não se aproximam do tempo, né, do tema pelo nome, né? Elas falam, não violenta, eu não sou violento, mas justamente é, não é para pessoas violentas. Na verdade, não, é para pelo nome todas não as é. pessoas que querem se comunicar melhor, querem se conectar com as pessoas de uma forma pacífica, né? De uma Que a gente até forma falou, né? compassiva. Que a gente falou que é uma comunicação de conexão, e aí tem uma amiga nossa que falou, a Jane, né? Ela falou uma comunicação de autorresponsabilidade. Porque eu começo a Verdade. me autorresponsabilizar pela forma que eu me comunico com o outro, pela forma que eu me expresso com o outro. Então, assim, é um caminho, eu acho que é sempre válido, né? Seja nos conflitos, seja conosco, seja na família, seja nas nossas estruturas. Lembrando que essa pandemia a gente viu muitos processos, né? A gente fala, parece que ficou mais evidente esses movimentos de violência efetiva. Então, o quanto esse conhecimento, ele pode potencializar essas comunicações, restabelecer diálogo. Então, aqui fica uma sementinha plantada, né, É uma Elis? semente, é isso, É uma né? Porque semente é plantada. muito mais profundo. Roberta, não sei qual que é o tempo que a Tá, gente tem, mas eu gostaria de ler a poesia da pode Ruth, ler. Ruth A Elis Berdemeyer, sempre que, pode ler. Leia, leia, leia. olha, Bora é a lá. poesia, essa poesia, ela está no prefácio do livro do Marshall Rosenberg, A Comunicação Não Violenta, e Uhum. ela se chama Palavras são janelas ou são paredes? Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber: foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir,
que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Eu acho muito linda, Depois manda para porque é mim, isso. por favor, que eu não tenho. Eu vou te mandar. Como que a gente pode escolher a maneira que a gente vai comunicar? Quais são as palavras que a gente vai usar, né? O que você quer criar com as palavras que você usa? Janelas ou paredes? Então, eu acho que ela é muito simbólica mesmo, assim, nesse sentido do que representa você se aproximar da comunicação não violenta, por exemplo. Sim, sim. Ai, que delícia ouvir você falar sobre um tema que eu gosto Muito muito, bom essa conversa, Roberta. Nossa, eu falo que aqui a ideia é essa, né? Que cada um que tenha contato com essa live possa acessar uma parte, né, disso aqui. A Janaína mandando parabéns, lindo, as amigas Roberta. todas aí, adorei. E é isso, eu adoro sempre também quando os amigos estão aqui presentes, porque eles é nesse lugar que a gente se fortalece, né? A gente vai aprendendo, vai levando, vai crescendo juntos e juntas, né? Sim. E são as primeiras pessoas, né, que a gente está disposto a criar essa conexão. E a partir do momento que a gente se fortalece nesse nosso núcleo mais próximo, a gente consegue ampliar isso, né? Para muitas pessoas, para várias pessoas, né? A gente começa a olhar isso para muito além desse pequeno círculo, né? A gente começa a expandir, né? Como se aumentasse o coração mesmo. Sim. E aí até trazendo, né, para quem não conhece a comunicação violenta, o Marshall ele traz dois elementos que representam a comunicação, que é a girafa e eu sempre esqueço, o outro eu lembro da figurinha, o chacal, né? Então o chacal Eu é não quando sabia do tem. chacal. Não, menina, Do lobo, que é o show do do lobo, que lobo, seria a o representação. chacal. Eu aprendi Entendi. como chacal, que é essa agressividade, e a girafa é Hum, representado dentro da comunicação não violenta, porque é o animal que tem um coração maior, né? Então fala que essa nossa, conexão da é verdade. afetividade, que é a comunicação da girafa. Então, assim, olha quanta coisa a gente tem, né, de informação. E pegando o gancho de ontem, né, falando de gratidão, assim, o quanto a gente precisa agradecer essas pessoas que puderam nos trazer esse conhecimento. Quantas, né? Bert, Virginia Satir, Erickson e tantos outros, o Marshall, Marshall. muitos. Cooper Ou Sheldrake, seja, muitos. sim, que através desses insights começaram a pesquisar, começaram a se aprofundar, e através dos registros dos livros. Então, hoje a gente está falando aqui, né, dessa comunicação que foi deixada por muitos. Muitos foram Sim, essenciais para nós estarmos aqui falando sobre isso, aprendendo sobre isso e, principalmente, ressignificando as nossas histórias, ressignificando as nossas relações humanas. Então, eu sempre exatamente. falo, existe espaço e lugar para todos esses saberes. Quando um dos primeiros livros que eu leio do Bert, né, quando ele fala da fonte não precisa perguntar pelo caminho, ele fala justamente isso. Existem muitas formas de acessar o conhecimento. Eu acessei uma forma. Ao lado delas existem muitas outras, que não são melhores ou piores, mas são informações. Então, eu sempre falo para as pessoas né, para os meus alunos e tudo mais, o que fizer sentido para o seu coração, você acolhe. E o que não fizer sentido, você deixa com a pessoa com respeito, porque cada um tem o seu processo de aprendizado, de evolução e de conexão. E tá tudo certo. Né? E aí a Sim, gente vai maravilhoso. evitando esse julgamento, vai acolhendo, a gente vai refletindo e tá tudo certo. E disseminar também, né? Eu acho que isso que é admirável no seu trabalho, não só no seu trabalho, mas você como pessoa. Inclusive, até quando eu vi a poesia da Ruth Bebenmeier, que está no prefácio do livro do Marshall, quem escreveu o prefácio foi o Arun Gandhi, que nós tivemos a oportunidade de assistir, que inclusive você Verdade. colaborou com a organização, né?
da vinda Sim, dele na para São época, Paulo. nossa, já faz acho que uns 4, 5 anos, por aí, eu acho que uns 4 anos. Que Sem é o dúvida, neto né? do Gandhi, né? Assim, que É o é neto a do Gandhi. pessoa que expressou o princípio da não violência de uma forma assim incrível, né? Que ele viveu mesmo a vida E, e aí eu gosto sempre de coerente. falar, e que é possível, porque as pessoas falam, é algo utópico. Não, não é algo utópico, é possível. É A possível. cada dia a gente planta uma semente. E eu sempre sou dessa opinião. Conhecimento é algo que a gente semeia, que a gente leva ao Exatamente. vento. Conhecimento ele precisa ser compartilhado, ele precisa ter trocas, né? Essa partilha que a gente está fazendo. E aí nós nos engrandecemos com esse conhecimento, né? Sempre acho super bacana. Aproveitando que eu vi a Ana Villanova, amanhã estarei com ela às 8h30 numa live falando sobre culpa, sobre vida. Elis, o que eu posso falar de hoje? Gente, olha, por isso que eu falo, parece até mesmice, gratidão, porque assim, como eu sou Sim, grata dessas partilhas, dessas trocas, do sim de cada uma que vai passar por aqui, de cada um que vai nos presentear com muitos assuntos. E sim. você Eu quero hoje assistir falando sobre do Leandro comunicação, e a primeira dessa semana foi Leandro e como que é o nome da a esposa? Juliana, a Juliana Juliana. Reis, o Leandro, dois Quero muito monstros. assistir. E assim, parabéns mesmo por essa iniciativa, por ter essa postura mesmo de vida, como eu falei, uma postura profissional, de levar esse conhecimento, de ampliar isso, de fazer, né, assim, que as pessoas percebam que nós aqui, nós também estamos nesse caminho, né? A gente também não chegou nesse ponto de conhecimento. Pelo contrário, né? A gente aprende uma com a outra, com a Elza, a Janice também vem, e é sempre uma Amanhã possibilidade de ela está aprender aqui algo comigo. novo. Janice amanhã está aqui comigo. Linda. Ah, é maravilhoso. E é maravilhosa, maravilhosas. E é isso, assim, a gente continuar semeando. Eu acho que semear é o principal. Não é numa Verdade. live que a gente vai aprender sobre comunicação não violenta, né? Não é todos os Não. dias que a gente vai acertar, não é todos os momentos que, nossa, não pensem que assim, porque eu conheço a comunicação não violenta, porque eu estudo comunicação não violenta, que eu consigo, né, jamais, nem os principais professores, né, que já estão aí há muito mais tempo nessa caminhada, afirmam isso. Ninguém, né, tá nessa postura. Então, o importante é Para mim, persistir. a frase do Bert é o que, para mim, tem algumas coisas que nesse processo de autoconhecimento, para mim, foi muito marcante. Somos imperfeitos, somos perfeitos na nossa imperfeição, né? E É quando o Bert isso. fala disso, ele fala que todos nós somos imperfeitos. A perfeição só cabe aos mortos, porque eles não têm mais para onde ir. Então, enquanto seres aqui que estamos em constante evolução e aprendizado. E a gente aprende com os outros, né? Então, acho que Ó, essas trocas são muito ricas, né? né? Então, tá tudo certo, tá tudo É, certo. e Então, assim, Elise, até deixando uma dica também, além da questão da escuta, né, que é um bom começo para se observar, que é possível seguir esses passos, como a gente fez uma vez o exercício, né? Você pode pensar numa questão que você está com dificuldade, uma conversa importante que você precisa ter com alguém, você seguir esses passos, né? Nossa, quais são os meus julgamentos? Como eu posso olhar isso pela lente da observação? Como que eu estou sentindo, quais são as sensações que isso me traz, o que eu preciso, quais são realmente as minhas necessidades, e tentar formular um pedido o mais específico possível, né? Não um uhum, pedido amplo que possa representar muitas coisas, mas o que você realmente precisa. E isso começa esse exercício em você. E aí você já vai para uma conversa importante, para uma conversa difícil, muito melhor preparado, muito mais compassivo, né? Muito exercitando a compaixão, você já vai conseguir organizar isso de uma maneira muito melhor. Então, fica essa dica de fazer essa observação. É mais importante do que você tentar já se comunicar dessa maneira, você tentar se comunicar com você dessa maneira, assim. verdade. Elis, ai, o que eu posso falar? Gratidão.
Não, né? Da sua gratidão, eu que digo. espontaneidade, pela Nossa, paciência de vamos tentar aqui. Aí eu atualizei o meu, né? Eu não sei se você atualizou o seu, mas eu atualizei meu Instagram por nossa, aqui eu, e eu tá no tudo fim eu peguei o certo. celular de todo mundo aqui em casa, falei, mas deu certo, né? Vamos, Isso que foi bacana, foi muito boa essa conversa, né? E eu quero continuar assistindo os Insights Sem Limites. por favor, Adorei venha. participar, E aí, fiquei muito aproveitando, feliz. só deixar finalizado aqui também, que a minha Mamis chegou aqui também, não é só a sua, a minha está aqui, Feliz aniversário aqui aniversário, junto, dona Jessi! né? Olha, gente, eu falei que nós estamos cheia das mães, nós estamos cheia das Delícia. nossas mães. Maravilhoso. O Rony trazendo aqui, né, a observação na comunicação, a responsabilidade amorosa é sempre do emissor. E é isso, né? A nossa Meu autorresponsabilidade na primo. comunicação. Você é primo? Ah, maravilhoso. É, mas é uma pessoa também incrível, assim, super responsabilidade no trabalho. É isso, né? A gente vamos fazer mais, como você falou, né, Roberto? Vamos criar, ampliar essas possibilidades, né, dentro das nossas realidades e levando essa responsabilidade. E é um passo de cada vez, né? Aí ela Ai, dona agradecendo Jessi, aqui. agradecendo. Bonitinha. E eu sempre agora estou trazendo uma cartinha para o nosso convidado, para nossa convidada. E aí a gente sabe que sempre está certo da forma que é, dentro das cartas sistêmicas que eu trabalho, e saiu essa aqui. Pai, eu tomo a vida que recebi de você e vou fazer algo de bom com ela. Então, muito embora a Mames Muito bom. entrou, a gente toma a força do pai, e aí, para quem está aqui assistindo, quando a gente fala de força de vida, né, a gente tem a nossa força do pai e da mãe. A mãe é aquela que nos nutre, né, em todos os sentidos, físico e emocional, é a que acolhe, a gente está conectado com ela através do nosso sucesso, da prosperidade, mas quem leva para o mundo é o nosso pai, né? E se hoje a gente está aqui entre São Paulo e Londrina, estamos no mundo, é com a Verdade. força dos nossos pais. Então a gente também hoje as mães presentes. O seu pai eu não sei, mas o meu pai ele é invisível aos olhos, então também presente em mim, Sim, em cada lugar, em cada estrutura. E aí eu acho que faz muito sentido quando a gente está falando justamente disso, de levar o conhecimento para o mundo. Então, o mundo é vai isso. através do pai. Maravilhoso. Nós, todo nosso feminino, nosso masculino aqui, assim, muito honrado, né? Com muita gratidão novamente, né? Como no sentido verdadeiro da palavra, né? Como a Elsa trouxe, que é muito mais do que uma palavra, né? Mas é a expressão mesmo do que isso representa. Então, nossa, muito feliz pela oportunidade de ter nossas duas mães aqui, né, assistindo, prestigiando, nos abençoando, e todas as pessoas que entraram também. Eu não consegui acompanhar todos os comentários, mas eu agradeço muito quem esteve aqui ouvindo. Quem ainda vai assistir, um beijo para todas as pessoas. Ai, obrigada, estou muito feliz, Roberta. Ai, que bom, que bom, que bom. Delícia, adorei. Obrigada. Manda um beijo aí para todo mundo. Boa mudança, porque eu sei que quando a gente muda, até colocar, acho que demora um ano, né? Até mais, às vezes, para colocar tudo em ordem. Mas fica em ordem, fica Mas é tranquilo. bom, vamos em transformação, seguimos em transformação. Ah, então tá bom. Rony, obrigada, obrigada por cada um que entrou, por cada um que ainda vai entrar. Minha gratidão. E vamos pensando aí no Insight Sem Limites. Qual é o insight que vocês chegaram? Qual é a forma que vocês podem transformar cada um aí a sua vida, a vida profissional, enfim, as suas relações, tá bom? Muita Beijo, conexão para todos. obrigada, muita Um conexão. beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.